Pronto, agora daremos continuidade a essa questão da fé cristã no Barroco enquanto retorno de uma fé marcada por uma nova visão. Isso, uma nova visão em um outro contexto. Só que essa análise não está no livro de vocês, certo? Posteriormente, eu irei indicar como é que estará essa análise no livro didático de vocês. O Barroco, retorno da fé. O Barroco é um movimento cultural e artístico posterior ao Renascimento, como eu disse anteriormente, que se prolonga do final do século XVI até as primeiras décadas do século XVIII, com duração e penetração variáveis nos diferentes países da Europa, além de ecos importantes aqui no Brasil. Ele corresponde à segunda etapa daquilo que denominamos Era Clássica, sendo o século XVII considerado seu momento de relevância. Nesse sentido, o Barroco tem uma relação de continuidade bastante acentuada com o Renascimento. Também indiquei isso anteriormente. Ou seja, o Barroco mantém e reelabora muitos temas, situações e formas da arte renascentista, impregnando-os com fortes elementos da fé cristã medieval, o que lhe confere características próprias, mesmo porque já se trata de outro momento histórico, com outros determinantes econômicos, sociais e políticos. Se o Renascimento foi uma ampla revolução que procurou substituir os ideais espirituais da Idade Média pelos valores terrenos e humanos da antiguidade greco-romana, o Barroco surge como uma reação a essas tendências humanistas, numa tentativa de reencontrar o fio perdido da tradição cristã. Assim, tal como acontecera com os valores greco-romanos, que estiveram latentes durante a maior parte da Idade Média, renascem com o Renascimento. O pensamento cristão, a herança medieval, não desapareceu diante do racionalismo renascentista. Manteve-se latente para aflorar com o Barroco, com novos traços dados pela nova situação histórica. O movimento barroco teve início na Itália, atingindo a França e depois a Espanha, onde conseguiu grande ressonância devido ao fato de um renascimento não ter sido muito expressivo nesse país. Além disso, a longa guerra da Espanha católica com os mouros, os infiéis, criara um acentuado espírito religioso, garantindo ali a força da Igreja. Estava pronto o campo para a semeadura de novas ideias, outra vez ligadas à fé católica. A penetração do Barroco em Portugal e no Brasil fez-se, portanto, através da Espanha. Tal como a passagem da Idade Média para o Renascimento, a transição deste para o Barroco não se deu de modo repentino. Toda a transição, gente, ela é marcada por acontecimentos e ações que dão continuidade ao movimento. Então, não há uma ruptura de um dia para o outro. Não houve uma ruptura brusca, mas sim um lento processo de continuidade, no qual se conservam alguns traços do passado, rejeitam-se outros, recuperam-se e se transformam outros ainda, sendo-lhes também acrescentadas novas características. Agora vamos para o significado ou mesmo a etimologia da palavra barroco, certo? Enquanto processo de contravenção, digamos assim, do que foi como é que eu posso dizer? Do que foi pré-estabelecido pelo Renascimento.
Na verdade, durante o Renascimento, a questão da beleza, ela era preponderante. Ou seja, o homem, na verdade, era um ser que estava ali para ser não só marcado pela razão, mas também pelo que havia de mais belo nele. A questão da intelectualidade e até mesmo o corpo, com seus traços retos e finos. Quando se trata do barroco, é diferente. A etimologia do termo barroco é contravertida. Todas as hipóteses sobre sua origem apontam para a irregularidade e mesmo a ausência de beleza. O melhor exemplo é a designação de uma pérola irregular, imperfeita, como barroca. No Renascimento, o termo era empregado como alusão pejorativa aos elementos medievais. Nos séculos XVI e XVII, indicava um tipo de raciocínio fugídio, que confundia o falso e o verdadeiro. Com esse sentido negativo, a palavra chega até ao século XIX e, durante muito tempo, o barroco foi considerado uma degeneração ou distorção da perfeita arte renascentista. Só depois é que o termo passou a designar um estilo definido, com características próprias e beleza particular. Então, o que se diz aí? Que, na verdade, o barroco era comparado a uma pérola irregular, ou seja, não se tinha uma definição exata da proposta do barroco, uma vez que essa pérola tinha uma irregularidade no que se refere à questão da perfeição, a distorção da perfeição. Não saberíamos dizer se era algo falso ou verdadeiro. Isso, segundo, na verdade, a analogia do raciocínio fugídio da arte renascentista. Como surgiu o barroco? Assim como a emergência do Renascimento pode ser percebida no final da Idade Média com os humanistas, a estética barroca emerge gradativamente, ainda na vigência do Renascimento, entrelaçada aos principais fatos econômicos, políticos e sociais. Dentre esses fatos, destaca-se o capitalismo mercantilista, como eu tinha dito antes, que se expandira nos séculos XV e XVI, com as rotas comerciais por terra e por mar e a fundação de novas colônias em outros continentes. Essa nova ordem econômica gerou grande acúmulo e concentração de riquezas. Nesse momento, surge o movimento expansionista. Representaram esse movimento, esse papel, a Itália, Holanda, Portugal, Espanha e Inglaterra, esses 5 países. Acentua-se com isso a crença nas potencialidades do homem de conquistar e dominar o mundo. O mercantilismo e a fundação das colônias ultramarinas trouxeram abundância de riquezas aos reis, o que lhes possibilitou ampliar o seu poder político. O poder não era mais repartido entre muitos príncipes e nobres, como ocorria antes, cada qual com seu pedaço de terra. Cria-se assim o absolutismo, sistema político baseado na centralização do poder absoluto nas mãos de um rei, ou seja, de um governo centralizador, considerado o representante de Deus aqui na Terra. Além disso, a burguesia precisava de um governo central que pudesse apoiar e garantir as atividades comerciais. O poder humano já era, então, suficientemente forte para não se acreditar mais que o único poder emanava de Deus. Ou seja, agora não mais prepondera a razão humana, humanística. Consolidam-se as mudanças na estrutura social, que vinham se acentuando desde o final da Idade Média. Tem-se agora as 3 camadas sociais muito bem definidas.
o clero, a nobreza e a burguesia. Claro que, além deles, tinham os camponeses e os artesãos, uma pressionando a outra na defesa de seus interesses. Paralela a esses fatores, surge a Contra-Reforma católica. Trata-se de uma reação da Igreja Católica visando impedir e combater a expansão do protestantismo. A Reforma Protestante, que destruíra a unidade da Igreja, abalando terrivelmente o seu poder, acabara contribuindo para que se consolidasse o poder absoluto dos seis. Um dos marcos importantes da Contra-Reforma foi o Concílio de Trento. Esse concílio reuniu-se na cidade italiana de Trento, por isso o nome Concílio de Trento, entre 1545 e 1563, com o objetivo de redefinir as doutrinas do catolicismo e reagir contra a Reforma Protestante. Entre as muitas decisões tomadas, estabeleceu a Santa Inquisição, a fim de investigar e punir os hereges, utilizando-se inclusive de tortura. Criou também o Index. O que era o Index? Eram os livros proibidos, que não tinham como ser divulgados entre a população, claro, que nem mesmo sabia ler, era analfabeta, mas principalmente era algo proibido para a Igreja, que considerava danosos a fé católica. Ou seja, passou a proibir qualquer livro ou qualquer obra de arte que a Igreja considerasse danosos à fé católica, certo? Então, esse index eram os livros proibidos que não poderiam chegar à população, nem muito menos aqueles que detinham o poder da leitura, certo? Uma vez que poderia, digamos assim, destruir ou até mesmo impedir a ascensão da Igreja Católica, que tenta retomar o seu poderio com a Contra-Reforma, uma vez que estava abalada devido à Reforma Protestante. Outra arma decisiva usada pela Contra-Reforma foi a criação da Companhia de Jesus, com o objetivo de propagar a fé católica e diminuir a influência do protestantismo, considerado naquele momento como heresia. Como se pode perceber, todos esses fatores combinados compõem um contexto de profundas transformações. Expansão comercial, luta pelo poder, crises religiosas, luta de classes. Desse modo, novos princípios e valores passam a influenciar o homem do período. Principalmente a tensão que envolve a visão antropocêntrica na Renascença, com seu racionalismo e crença na potencialidade humana. Licença, tomar um pouquinho de água. Desse modo, novos princípios e valores passaram a influenciar o período barroco, certo? Com uma nova roupagem no que se refere à questão do racionalismo e crença na potencialidade do homem e a visão teocêntrica medieval que a Igreja tenta recuperar. Tudo isso se reflete num novo estilo da época, o barroco, que expressa na sua forma interna a tensão, a dualidade das tendências ideológicas desse momento histórico, certo? O contexto cultural e artístico, sendo produto de um período ideologicamente marcado por tantos contrastes e transformações, o barroco caracteriza-se, sobretudo, pelo gosto das contradições, do conflito e dos paradoxos, rejeitando a ordem estabelecida pela razão, questionando-a sistematicamente. Não existe, nesse caso, para o homem barroco, uma ordem antropocêntrica ou uma ordem teocêntrica.
O que existe é a fusão das duas, numa nova ordem que a tudo questiona. Assim, podemos assinalar como principais traços da estética barroca os seguintes elementos. O fusionismo é a fusão de duas visões antagônicas, a medieval e a renascentista, numa síntese que se expressa de modos diferentes nas várias linguagens artísticas. Na pintura, fusão de luz e sombra; na música, fusão de sons; na literatura, fusão de racional e irracional, da razão e fé. Culto do contraste. Decorrência da fusão de visões de mundo, o culto do contraste aproxima elementos opostos, tentando conciliá-los, tais como pecado-perdão. A dualidade está nessas palavras do culto do contraste. Pecado-perdão, carne e espírito; amor-sofrimento, juventude e velhice; religiosidade, erotismo; céu-terra, expressos nas várias artes. Ou seja, o culto do contraste, na verdade, irá possibilitar essa contradição da existência humana. Claro, escuro, certo? Fé, razão, espiritualidade e ao lado dela a questão física, carnal, entre outros. Conflito entre o eu e o mundo. Esse traço, já presente no Renascimento, em Camões, por exemplo, acentua-se agora. O artista não compreende mais o mundo em que vive, pressionado pelo antagonismo entre a razão e a fé. Pessimismo, decorrência do conflito existencial. Muitos textos e expressões artísticas barrocas revelam a concepção triste e pessimista da vida terrena, que contrasta com a beleza, a luz e a glória